Bíblia encontra-se repleta de parábolas, contadas, claro, pelo Senhor Jesus. E uma delas, bastante conhecida, se encontra no livro de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 9, que é justamente a parábola entre o publicano e o fariseu. O ponto é que, para que nós possamos entender essa parábola, nós temos que saber também quem eram os fariseus e quem eram os publicanos. Bem, os fariseus, na realidade, eram um grupo, uma seita judaica da época, que seguiam à risca tudo que estava escrito na lei, tanto na lei escrita quanto na lei falada, que era conhecido como Talmud. Eles também eram muito influentes à época, tinham amizades com políticos e pessoas também muito bem influenciadas. Já os publicanos, não. Os publicanos eram pobres do povo, mas, porém, eram cobradores de impostos. Tinham dinheiro, usurpavam o povo ao máximo. O ponto é que, na realidade, na Judéia, nessa época, quem governava era Roma. E a maioria desses impostos iam todos para Roma. Por isso, justamente, essa rincha entre judeus, fariseus e os judeus publicanos. Entre fariseus e publicanos. Porque os fariseus, devido aos publicanos cobrarem impostos tão altos, sentiam-se traídos por isso. Mas vamos então à palavra de Deus. Diz lá em Lucas capítulo 18, 9. Propôs também essa parábola, Jesus, claro, a alguns que confiavam em si mesmos, porque consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto de pé, orava de si para si desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando de pé, longe, diz a Bíblia, não ousava nem ainda levantar os seus olhos, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Interessante que eram 2 pessoas distintas, eram judeus, mas o grande ponto é que um orava de si para si. Ele falava de si mesmo, das coisas que ele fazia, querendo justamente alcançar algo que ele não poderia. Ele queria se justificar com Deus pelas obras que ele fazia, pois ele falava: Senhor, eu não sou como os demais homens, e ainda acusavam o pobre publicano. O ponto é que o publicano, também sendo judeu, ele orava de pé. Só que ele não teve nem coragem de chegar perto dos demais. A Bíblia relata que ele ficou lá no canto sozinho. Em um determinado momento, de cabeça baixa, porque a Bíblia relata que nem levantar sua cabeça ele levantava, ele bate no peito e diz assim: Senhor, sê propício a mim, pecador. Esse costume na época de bater no peito simbolizava justamente miséria, uma miséria espiritual, um cara quebrado, um coração contrito. E esse coração o Senhor não despreza. Existem 2 vertentes totalmente diferentes aí. Um falava das coisas que ele mesmo fazia para Deus. Ele achava que seria justificado pelas obras da lei. O outro, não. Ele entendeu que a partir dele nada seria bom. Ele não tem nada de bom para oferecer ao Deus Altíssimo. E ele simplesmente pede ao Senhor: Senhor, sê propício a mim, eu sou pecador. Eu nada tenho a te oferecer. Essa é a parábola, justamente, do publicano e fariseu. E a Bíblia relata no final que daqueles ali, aquele que saiu justificado de lá foi justamente o publicano. Então, qual é a obra que salva e qual é a obra que condena? A obra que condena é justamente aquela que é feita com soberba. É aquela obra que é feita justamente para as pessoas verem, ou para que eu venha me exaltar ou aparecer para os outros. E qual é a obra que salva?
A obra que salva é aquela que eu faço sozinho. Eu não preciso que ninguém veja. Assim foi com o publicano. Ele só queria estar só ali, ele, Deus, reconhecendo que ele nada era. Nada podia fazer com suas próprias mãos, nada podia, enfim, nenhuma qualidade que ele tivesse, por melhor que fosse, não alcançaria o perdão de Deus. Ele não precisou falar que jejuava, ele não precisou falar para Deus que ele orava, que ele dava o dízimo de tudo que ele ganhava. Assim fez o fariseu. Assim é o fariseu. O publicano não. Ele entendeu que se ele fizesse isso, ou melhor, de nada disso adiantaria para que ele fosse salvo, justificado. Ele simplesmente baixou sua cabeça e falou: Senhor, sê propício a mim. Eu reconheço o meu pecado e eu sei que eu preciso de Ti. Essa é a obra que salva, a obra da humildade, a obra de Cristo. A soberba, diz a palavra de Deus em Provérbios, que da soberba precede a queda. Aquele homem soberbo, diz a palavra de Deus, que ele não saiu de lá justificado, mas aquele que reconheceu com humildade que nada podia diante de Deus, que ele nada tinha a oferecer, por melhor que ele pudesse ter dons, enfim, adjetivos mil e maravilhosos. Não, ele nada podia oferecer a Deus. Assim somos nós. Nós nada temos a oferecer ao Senhor. A nossa vida é uma vida de fé e humildade diante de Deus. Nada temos a oferecer ao Senhor. Por melhor dom que Deus tenha te dado, pelo melhor adjetivo, pela melhor qualidade que você possa ter na sua vida, entenda uma coisa: a obra que salva é a obra da cruz. A obra que foi feita há mais de 2000 anos pelo Senhor próprio Deus, que se fez carne entre nós, desceu dos céus, pagou a dívida do pecado por nós na cruz. Essa é a obra que salva. A obra de uma pessoa que se tornou homem, humilde entre nós. Ele poderia ser Deus, mas ele não quis parecer como Deus. Ele se pareceu como nós. Ele foi simples e humilde, assim como o publicano. O publicano não se colocou como o tal. Ele reconheceu o seu pecado e falou: Senhor, por favor, sê propício a mim, pecador. Que você no dia de hoje reconheça o seu pecado. Que você no dia de hoje entenda que, por melhor que você tenha uma qualidade, um ato ou o que for, para Deus somos todos iguais. O que vale, a diferença é que você é humilde em reconhecer que você nada tem para oferecer ao Senhor e aí você sai justificado. Ou será que você acha que com suas obras feitas pelas suas mãos, Deus vai te olhar e te dar algo a mais? Não. Não. A Bíblia fala que o Senhor, Ele olha para o coração quebrantado e esse Ele não despreza. Que o Senhor quebrante o seu coração no dia de hoje. Que o Senhor venha justamente a te ensinar a se humilhar. Que o Senhor venha justamente a colocar no teu coração a obra que salva. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você.